Existem diferenças nos processos de reencarnação do espiritismo e do budismo? Quando a gente fala na palavra espiritual, eu acho que a gente tem que considerar isso. Não dá para a gente ter uma visão espiritual sem considerar que existiram vidas passadas e existirão vidas futuras. Isso é uma abordagem espiritual. Sem isso, você está preso aqui. Então, não faz sentido, quando você começa a se perguntar, o que é isto? Como eu estou aqui? De onde eu vim? E achar que isto começou na hora que você nasceu e vai terminar na hora que você morreu e nada mais. Gente, se a gente começa a buscar o sentido disso, a gente vai querer saber, então, o que é. Mas do que é isso, então? Por que eu estou aqui? E nessa busca, você vai entender claramente. Eu digo, claramente. Se tem gente hoje que não acredita nisso, é porque não fez essa análise com sabedoria. Não foi em busca dessa resposta. Porque na hora que você vai em busca dessa resposta, você encontra com clareza que não há como não haver vidas anteriores e vidas futuras. Então, quando você entende que corpo e mente são entidades separadas, o corpo é muito claro você entender a origem e o fim. O corpo nasce na união do óvulo e do espermatozoide. Um processo biológico. Pronto, acabou. Assim. Agora, o que dá vida a este corpo é exatamente a mente que migra quando ela sai do corpo da vida anterior dela. Qual é o processo que a mente faz até chegar na sua nova forma? É longo um pouco. Essa nova forma que, inclusive, não precisa ser necessariamente humana. Sim. Correto? Sim. Quais são as formas que a sua mente pode ser representada numa próxima vida, monja? Incontáveis. Inclusive pedras, animais? Pedras no budismo não. Mas eu posso me tornar um Buda. Essa é a minha grande chance. Mas animais, sim. Também. Não, animais, seres infernais, espíritos famintos, fantasmas, deuses, semideuses, não dá para dizer qual ser. Existem muitos seres. Não é? A gente tende hoje a acreditar só naquilo que a gente vê. Sim. Se a gente não vê, a gente acha que não existe. Ou acreditar muito em palavras que alguém disse, eu tomo como verdade e acabou. Exato, tomo como a verdade e acabou. Então, não é bem assim. Porque se a gente for pela linha daquilo que a gente vê, tem muita coisa que a gente não vê e que a gente sabe que existe. Então a gente deveria lembrar disso. Então existem muitas existências. Quando eu digo existências, são existências, muitos mundos além do nosso. Sim. Muitas formas de existência. Dimensões que estão... Formas de existência. No espiritismo há a coisa do mundo espiritual, cidades espirituais. Sim. Para onde, quando o espírito desencarnado, ele vai, passa por um processo de tratamento, até o momento que ele vai encarnar novamente. Sim. Tem algo parecido no budismo? Vamos dizer das terras puras, quando a gente diz isso, porque a gente pode ir para uma terra pura. Eu não sei exatamente como se processa isso dentro do espiritismo, mas no budismo, para a gente elevar-se a uma terra pura, por exemplo, a gente precisa melhorar a nossa qualidade mental, a gente precisa purificar a nossa mente. Tudo é uma questão de conexão. Não existe acaso. Ninguém cai de paraquedas num lugar. Caí aqui, tem nada a ver com esse lugar. Isso é completamente insensato. Quem foi Jesus e Maria para os budistas? Vocês elaboram essas questões? Vocês fazem esses comentários a respeito disso? Conta pra gente um pouco. Para mim, Jesus foi um grande bodhisattva. Foi o quê? Um grande bodhisattva. O bodhisattva é aquela pessoa que sempre quer o bem da outra pessoa. Né? Então, toda a ação dele é virtuosa para o bem dos outros. E ele não fez mais nada além disso, não é? E Maria foi a progenitora dele, né? Mãe de Jesus. Então, para nós, ainda ele é um grande bodhisattva. E isso fala-se sobre Jesus entre os budistas? Não, essa é o meu conceito. Mas assim, existem alguma elaboração em algum momento de conversar sobre esses grandes mestres que já passaram pela Terra? Só quem nasceu em família mesmo budista não teve uma outra religião, sim, né? Sim. Então o catolicismo, como ele é erradicado com uma erradicação muito grande no Brasil, eu acho que todo mundo já falou de Cristo.
quando eu entrei para o budismo, eu falava assim, tchau, gente, fica com Deus. Vai com Deus. Então, é a familiaridade mesmo, né? A partir do momento que já passou pela nossa vida isso. E como os budistas classificam Deus? Então, se Entendem você a entende... palavra? Ou existe o Deus do budista? Se você entende Deus como um ser, assim, que nem você ou eu, não. Mas se você entende Deus como um criador, depende da compreensão de cada um. No budismo, nós dizemos, não há outro criador que não a mente. Eu venho da cultura cristã, né? Então Deus é um ser onipotente, onipresente, está em todas as partes. Mas eu cheguei a uma compreensão, depois que comecei a estudar o budismo, é um arquétipo. Nós criamos uma deidade para justificar todas as nossas ações. Mas a minha compreensão é que Deus está dentro de cada um. Dentro de cada ser humano cria seu próprio Deus. É esse Deus que manifesta na sua vida. Então, se eu falasse Deus de uma forma ampla, tem os judeus, tem os umbandas, tem os muçulmanos, cada um tem um Deus, né? Tem a sua fé de acordo com a sua crença. Isso que é importante as pessoas terem dentro de si. É o seu Deus que vai te direcionar a sua vida. Então, falar de um Deus como o cristianismo, um todo-poderoso que cuida de todos os seres, para o budismo, ele é uma coisa muito arquétipica, né? Então, é uma criação da nossa própria mente para justificar as nossas próprias ações. Deus, para mim, é uma coisa muito interior, muito pessoal de cada um. Então, cada um tem o seu próprio Deus no seu coração, né? E esse é que manifesta bondade e amor. E o que significa a figura do Dalai Lama para os budistas? É uma pergunta maravilhosa, obrigada por ter feito. Imagina. Nós não temos nenhum reconhecimento do Dalai Lama como nosso guia espiritual. O Dalai Lama hoje é uma figura bem problemática, eu diria, dentro do budismo. Porque o Dalai Lama é um político, na nossa visão, disfarçado de monge, querendo se fazer como monge. É uma pessoa que está tentando fazer uma cisão dentro do próprio budismo. Ele cria uma série de desarmonia. Ele não aceita a fé de algumas das tradições e das linhagens budistas. E ele desejaria por ele ser um papa. Como o papa é de todas as igrejas católicas, ele gostaria de ser ele o papa de todos os budismos. Que se criasse uma hierarquia que respondesse a um único local. Exatamente, a ele. E a maravilha do budismo é ele ter essa diversidade de linhagens e tradições e compreensões, porque cada um pode, através da sua fé e da sua conexão, se ligar com esta ou com aquela. Então, quando ele impõe, por conta da sua fama, por conta do grande nome que ele tem, ele impõe uma palavra dizendo a sua fé é boa e esta fé não é, ele cria uma cisão dentro do próprio budista. Você está dizendo então que triste. Esse julgamento das divisões que existem, por exemplo, a nova tradição Kadampa, Sim. pelo que a senhora está dizendo, não é reconhecida pelo Dalai Lama como não forma de se fazer, de se lidar com o budismo. Não só não é reconhecida, como ele tem o desejo de eliminar a nossa tradição, ele tem o desejo de exaurir a nossa tradição, e a nossa tradição é uma tradição muito pura. Para Buda Shakyamuni, e quando eu falo Buda, e eu não posso deixar de dizer Geshe Kelsang Gyatso, porque é através dele que eu conheço as palavras de Buda. Então, para Buda Shakyamuni, todos os seres são bem-vindos e ele ama todos os seres sem exceção e sem diferenciação. O que ele quer é que você atinja a sua felicidade e ele vai fazer o possível para te ajudar. No mundo do budismo, o que são karma e dharma